Boa noite! Boa noite, meus amores. Muito boa noite. Vamos colocar o Insta ali no. Uhum. Boa noite, boa noite. Espera aí que eu vou entrar no Insta também. Aqui. Então, muito bem-vindos. Nossa segunda live da semana de aquecimento de Alocine, de pré-estreia de Alocine. Bem-vindo, meus amores. Sim, vocês estavam com um depoimento no começo, e eu li aqui um depoimento que eu achei muito engraçado, e até eu quero trazer para vocês, né? Eu li aqui um comentário que a pessoa falou assim, ó. Ah, eu reparei nos depoimentos que nem todo mundo fica rico. Gente, isso não é um treinamento para ficar rico. Entenderam? E esse não é o sonho de todas as pessoas na face da Terra. Eu não sou uma treinadora especificamente para ensinar as pessoas a enriquecer. Esse também é o meu trabalho e eu falo muito sobre enriquecer, sobre dinheiro e prosperidade, porque essa foi principalmente a minha cura. Então, eu tenho muito conhecimento, muita expertise em treinamento para prosperar, né? Qual é a cocriação da prosperidade? Mas os nossos treinamentos não são especificamente para você ficar rico. Os nossos treinamentos, seja o que você está fazendo aqui durante essa semana, seja o Alocine ou o Holococriação, por exemplo, é um treinamento para você cocriar todos os pilares da tua vida, qualquer coisa, já clico ali, qualquer coisa que você deseja, saúde, ser mãe, alma gêmea, emagrecer, rejuvenescer. Muitas vezes o que as pessoas buscam é o perdão do pai e da mãe, perdoar os pais como um depoimento que está ali, né? Então, isso é importante você entender. E, na verdade, todo ser humano quer, na verdade, ser rico, da boca para fora. Todos. Mas, verdadeiramente, o que é ser rico? Esses dias perguntaram o seguinte, talvez vocês estavam aqui. Ué, por que você não ensina as tuas empregadas da casa a cocriar? Oi? Por quê? O que você está querendo dizer? Será que elas não querem ser ricas? Olha, querer, todo mundo quer. Da boca para fora. Mas o que é ser rico? Será que elas gostariam de sustentar uma vida onde ela é a chefe, aonde ela vai liderar funcionários, aonde ela vai se incomodar o dia todo, aonde ela precisa tomar decisões, ter iniciativa, colocar um negócio, pagar contas, pagar impostos? Eu pago mais de R$ 1 milhão. Aliás, mentira. Eu tenho mais de R$ 1 milhão de contas de custo fixo em uma das minhas empresas por mês. Eu estava disposta a pagar esse preço? Sim. Então, da boca para fora, todo mundo quer ser rico. Mas você sabe o que é ser rico e o que sustenta uma vida de riqueza? Você está disposto a pagar esse preço? Ou ganhar um pouco mais e ter uma vida abundante, uma vida próspera, já seria uma grande cocriação? Quem disse que as pessoas que trabalham na minha casa não é a cocriação dela, o sonho dela? Porque nós achamos que, na verdade, o sonho é ser rico, ser milionário. Porque da boca para fora todos queremos. Mas eu duvido de todas essas pessoas quem pagaria o preço e quem sustentaria de fato viver o que é a vida de uma pessoa rica, dono de uma empresa, um empreendedor. Você que quer ser rico, precisa se responder se você sustenta essa vida de empreendedor. Fez sentido? Às vezes, a cocriação de uma pessoa é
ter benefícios melhores do que ela tinha, ganhar mais do que ela ganhava, ser tratada como família no ambiente onde ela trabalha do que como empregada. Então não é sobre ninguém questiona o teu sonho. Qual é o teu sonho? Ele é importante para você, não importa qual seja ele. Hoje, vocês vão aprender a cocriar. Eu vou te dar passos para você aprender a cocriar os teus sonhos, né? Então, essa semana é uma semana de aquecimento, porque hoje eu vou entrar em conteúdos, né? Hoje, agora que eu vi que eu tô igual a Elaninha, a Nani, eu tô igual a ela. Hoje eu vou entrar. Uma coisa legal também, eu falei ontem, né? Só de ser a dona de um negócio já tem. Imagina você a dona de um negócio no começo, você é a única pessoa que não sabe se vai receber. Os teus funcionários vão no final do mês, você não sabe se vai receber ou não. Quanto tempo da minha vida, né? Eu estava nesse lugar. Tá, mas vamos lá, vamos voltar aqui para o ponto, né? Hoje vocês vão aprender o passo a passo de cocriar. E isso está te levando para onde? Isso está te levando para o Holocine. Uma pessoa no chat falou o seguinte: ai, nem todo mundo fica milionário. Mas ela não falou com esse tom, eu que estou falando com esse tom. Ela fez uma pergunta: percebi que nem todo mundo fica milionário. E aí eu respondi: oi? Oi? Como assim? Da onde veio isso? Da onde você tirou isso? E por que eles têm que ficar milionário? Eu não sou uma treinadora de. Eu não sou uma treinadora para fazer as pessoas ficarem milionárias. E aí eu estava dizendo que esse não é o sonho de todo mundo. Às vezes o sonho da pessoa é ter um emprego melhor, um carro dos sonhos, o perdão dos pais, é se curar de uma doença, né? Então, dentro do meu treinamento, não importa qual é o teu sonho ou a situação que você está vivendo. Algumas pessoas, sim, é ficar milionário. E quando esse é teu desejo e você está disposta a pagar o preço, porque aí eu falei o seguinte, quantas pessoas, se eu perguntar para vocês agora no Insta, que entraram agora, quer ficar milionário? Óbvio que todo mundo quer na face da terra. Mas é mentira. É muito mentira. Todo mundo quer. É muito óbvio. Todo mundo quer emagrecer. Para quem está acima do peso ou no peso. Todo mundo quer ficar milionário. Todo mundo quer ficar rico. Mas é da boca para fora. É tudo da boca para fora. Dessas 100 pessoas que querem ficar ricas, quantas verdadeiramente querem e vão fazer de tudo, seja o preço que for? 0,000 não é nenhuma. É menos do que uma, porque essa que é uma ainda está indecisa. Porque não é ficar milionário, por exemplo, vamos ficar milionário pela linha do empreendedorismo. É você ter uma empresa, é você se incomodar, é você ter que contratar e demitir todos os dias, é você pagar impostos. Essa que é a lógica, ok? Quando você quer ser milionário ou bilionário, claro que você quer da boca para fora, mas qual é o preço que você vai pagar? O quanto você tem que trabalhar? Qual é realmente o que tem que fazer para chegar lá? Porque é claro, né, gente, que você não vai ficar milionário ganhando a Mega Sena. Óbvio, eu estou partindo do pressuposto que é o trabalho que tem que ser feito. Aí, na mente, todo mundo quer. Aí eu falei o seguinte, Elaine, você tem alunos milionários? Lógico, muitos. Elaine, você tem alunos bilionários? Temos. Mas, Elaine, você é bilionária? Para você que não sabe o que é bilionário, bilionário tem que ter bilhões em investimentos. Para você ser milionário, você tem que ter milhões em investimentos. Eu tenho alunos bilionários? Tenho. Mas então você é bilionária, Elaine? Não. Eu não tenho bilhões. Oi? Mas e como que o teu aluno ficou bilionário e você não? Porque era o sonho dele. Puta que pariu. Eu ficaria um minuto aqui. E o teu, Elaine? Não é. Se eu pago o preço que eu pago hoje para ser milionária,
Eu sei o que precisaria ser feito para que eu fature bilhões. Eu teria que fazer muito mais do que eu faço hoje. E eu não estou disposta a pagar esse preço. Mas querer você quer? Óbvio. Óbvio, da boca para fora, como qualquer um de vocês que fala, eu quero ser rica, eu quero ser rica, eu quero ser milionário. Da boca para fora, todo mundo quer. Elaine, beleza, você quer mesmo? Vamos fingir que sim. Vamos começar, Elaine, querida. O teu sonho é ser bilionária. Então vamos traçar um plano de ação. Vamos planejar quais são as tuas novas atitudes, comportamentos, as tuas ações, o teu trabalho, o que tem que ser feito, Elaine. Não quero mais. Ponto final, simples assim. Entenderam que bingo, puta que pariu? Elaine, mas você quer? Claro, se cair do céu aqui na minha conta, eu quero. E se você tiver que agir e sustentar isso, não quero. E pronto. Talvez eu queira no futuro. Hoje não. Hoje me custa bem caro a vida que eu tenho. Todos os dias eu tô ao vivo, perceberam? E mal respirei durante o dia de tanta coisa que eu tinha para fazer. Isso é só para você pensar que todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer um grande amor, mas quem quer se curar para co-criar isso? Então, beleza, vamos voltar aqui para nossa live, que já foi o bingo da vida, né? Vamos para os passos para co-criar. Lembrando que esta semana é o aquecimento, a semana de aquecimento, a semana que antecede o Holocine. Para você participar do Holocine, é para quem quer ficar milionário? Não, meu amor. Milionário é a cereja do bolo de quem quer realmente enriquecer. É para você que quer cocriar qualquer coisa. É para você que quer mudar a tua vida, estar no controle das tuas emoções, quer entender por que você nasceu, o que é a vida, qual é teu lugar no mundo. Talvez você queira ter uma cadeira da Louis Vuitton, ou talvez um terno maravilhoso de veludo. Não importa qual é o teu sonho, do mais fútil a uma cura, a seja aquilo que você desejar. Existe um passo a passo para você materializar todos os teus sonhos. Se é ser milionário, ótimo. Esse aqui sim também é o caminho. Uma vez que o Holocine trabalha com todos os pilares da tua vida, não é para prosperidade. Eu não sou uma treinadora de prosperidade. Eu também sou uma treinadora de prosperidade. Entenderam? Para quem quer ter paz, Patrícia, muito bem. O Holocine é para quem quer ter paz. É para quem quer entrar em harmonia, ser perdoado, ganhar uma causa na justiça, engravidar, talvez a cura, emagrecer, rejuvenescer, talvez restabelecer né, a conexão, a reconexão com a família, talvez restaurar o casamento, ou então encontrar, né, e co-criar um casamento. Ou seja, não importa qual é o teu sonho, qual é o teu desejo, o teu sonho, o Holocine é para que você possa se conhecer, despertar e compreender como que você torna os teus sonhos realidade. E para tornarmos os nossos sonhos realidade, nós precisamos desbloquear a nossa mente. Então, hoje, aqui, na semana de aquecimento do Holocine, você vai aprender hoje os passos para co-criar, tá bom? Pega para mim, Kelvin, com a Jaque. A Jaque chegou, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, tá? Todos vocês estão inscritos no Holocine? Escrevem aqui para mim sim e não, tá? Olha, a Lilian falou, saber qual é a minha real identidade é para quem quer saber o seu propósito de vida. Para que nasceu? Para que eu nasci? Qual é o meu dom? O que eu vim fazer no mundo? Também é para isso, tá? Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo para co-criar. Então, se ele é o primeiro passo, nós vamos começar pelo pensamento, tá? Respondem sim ou não para mim, só para eu saber. Agora voltam para cá e vamos falar sobre o primeiro passo. O primeiro passo, então, é pensar. Vim aqui na live para descobrir isso, que eu tô careca de saber que todo mundo fala, e me pedir desculpa daqui a pouco. Pensar é o óbvio, a explicação sobre ele não. Então, pensar, tudo começa, o passo para co-criar, que hoje eu vou dar 5, e os outros você vai aprender no segundo episódio, segundo módulo do Holocine. Primeiro, então, é pensar. Tudo começa na mente. A semente da criação. Tudo começa aqui. Você pensa e começa a criar.
O pensamento é uma frequência e ele emite sinais. Ele vai moldando campos e o universo não responde aquilo que você quer, aquilo que está no pensamento. E ele responde ao que então, mestra? Ele responde ao que você vibra com constância. Vocês já aprenderam, eu vou repetir dentro de uma outra contextualização. Então, o nosso pensamento repetido, sentido e mantido, ele vira um campo. Mas por que as pessoas não conseguem mudar, então, o pensamento? Se é ali que começa tudo. O pensamento sozinho cria a realidade? Não. Mas tudo começa no pensamento. Se eu só pensar, eu manifesto algo? Nunca. Jamais. É como se fosse assim, ó. Eu tenho uma chave. Ela serve em qualquer fechadura? Não. Só naquela que encaixa. Existe uma fechadura perfeita para ela. Então, o pensamento não cocria nada, mas cocria tudo. Se você for capaz de conceber o que eu estou falando. Olha que bingo. O pensamento sozinho não cocria nada, mas tudo que vai acontecer na tua vida precisa do pensamento. Então, automaticamente ele cocria tudo. Porque os teus pensamentos, eles não são livres. Eles são condicionados. São repetições de memórias, de traumas, de programações herdadas. E a maioria das pessoas pensa como pensava o pai, ou a mãe, ou a escassez que viviam na infância. Então, o pensamento, ele, na verdade, ele está preso à tua infância. O pensamento está preso à história de dor. E isso que bloqueia a cocriação. Olha que incrível. O combinado aqui é o seguinte, ó. Na hora que você entende algo e completou na tua mente uma informação, grita bingo. E aí eu sei que você entendeu o que eu estou dizendo. Tá? Então, tudo que vai acontecer na tua vida começa com o pensamento. Mas se você só pensar, não acontece nada. Mas aquilo que acontecer começou no aquilo que acontecer, se alguma coisa acontecer, começou no pensamento. Então, olha que incrível, o que eu costumo chamar de tudo ou nada, né? Literalmente tudo ou nada. Então, o pensamento, o teu pensamento que não materializa é porque ele está preso a uma história de dor. E isso que bloqueia a cocriação, porque o que a mente pensa é: não posso, não mereço, vai dar errado. Então, quando pensa em miséria, mesmo sonhando grande, o campo vibra o que, na verdade, eu penso, o que eu estou pensando. As memórias que eu estou acessando. Tudo aquilo que aconteceu comigo no ano seguinte, no ano anterior, desculpa, no ano anterior, a separação, a traição, o dia que eu tive um golpe, o dia que eu fui roubado, o dia que eu fui demitido. Então, ele está lá nesse campo, como vocês aprenderam ontem. Então, o campo vibra o que eu penso predominantemente. E eu estou falando apenas o campo da mente. Imagina que está aqui um campo eletromagnético. Não é o campo que eu vibro, é só o da minha cabeça. Metaforicamente explicando. Imagina que tem um campo na minha cabeça vibrando só os meus pensamentos, tá? Metáfora. Então, o bloqueio aqui é mental, mas ele é invisível. Porque a mente é sabotadora e, ao mesmo tempo, silenciosa e piloto automático. Mas a boa notícia é que, ao tomar consciência disso, você pode mudar tudo agora. E o Holocene, ele começa exatamente por aí, limpando os teus pensamentos automáticos, reconstruindo o campo mental com uma nova verdade, uma nova programação, porque quando você pensa diferente, tudo se reorganiza ao teu redor. Então, o pensamento, ele corresponde, se a gente fosse colocar dados científicos aqui, a 5%. Vamos fazer um cálculo. 5% é o poder do pensamento. Então, significa o seguinte, 5% não tem poder nenhum de alterar a realidade, de mudar a tua vida. Nenhum. Mas você só precisa de 5% consciente para mudar completamente a tua vida. Bingo. Ok?
vamos para o sentir, que depois eu volto a contextualizar o pensar. Sentir. A emoção é a chave do campo. Sentir é 95%. Mas os 95% que vem do sentimento somente será ativado a fusão se estiver em alinhamento. Senão, os 5% de qualquer forma não vai funcionar. Então, a chave do campo não basta pensar, também não basta sentir. Porque eu vou sentir o quê? Então, mestra, se eu ficar só sentindo, vai dar certo? Não vai. Primeiro, porque você vai sentir o quê? O que você sente vem da onde? O que você sente vem da onde? Sentir o quê? Não há como sentir algo que não tenha vindo do pensamento. Então, eu preciso ter um pensamento aliado com um sentimento. Vamos imaginar que eu queira ser rico, mas o meu sentimento é de dívidas, é de medo de não pagar o aluguel. Logo, eu preciso sentir o quê? Eu vou conseguir sentir prosperidade? Não, porque o pensamento que eu estou recebendo para sentir é dívidas. Uau! Como que eu aprendo mais sobre isso? Holocene. É no Holocene que existe uma aula inteira sobre a cocriação e o despertar da consciência. Então, não basta pensar, você precisa de fato sentir. O sentimento é o que vai dar vida à imagem. Percebam que sentimento não tem nada a ver até aqui com frequência vibracional. Nós estamos apenas falando de sentir. Esse sentir não garante colapso de onda. Esse sentir não garante materialização de nada. Então, o sentimento é o que dá vida à imagem mental. E aqui eu tenho mais um alinhamento, mas ainda não é o suficiente para cocriar. Então, o que você imprime no campo quântico se torna real. O que significa isso? A gente chama de impressão. A imagem, como se eu estivesse imprimindo numa impressora mental, holográfica, interna. Então, o segundo grande bloqueio. A maioria das pessoas as pessoas estão anestesiadas. Ou você está preso em emoções tóxicas, como medo, vergonha, culpa, rejeição. Você pode até pensar grande, mas sente pequeno. E aí não acontece. Porque o universo não responde ao pensamento isolado. Ele responde à frequência vibracional. E até aqui, nós não temos um campo de frequência sendo criada. Então, o que você sente ao longo do dia é aquilo que você está emanando. O que você sente predominantemente tem mais poder. Então, se você passou ao longo do dia vibrando no medo, na reclamação, na angústia, predominantemente você quer ficar rico, mas passa o dia inteiro reclamando. Então, o que você sente predominantemente tem mais poder de vibração, mas ainda não é uma frequência. Então, se você diz, quero ser rico, quero prosperidade, mas vive reclamando, ansioso, se comparando, sente inveja, sente medo de não conseguir, isso é uma vibração de escassez. Então, o sentimento, automaticamente, o sentimento de escassez, de medo, ele vai sabotar o teu sonho. O segredo aqui é o quê? O segredo é limpar o campo emocional. E isso é neuroquímico. Sentimentos são bioquímicos. São circuitos neurais ativando hormônios, neurotransmissores, substâncias. Isso é aula de Holocene, neurociência aplicada à cocriação. Lá no Holocene, nós trabalhamos com técnicas para desbloquear emoções reprimidas e instalar novos sentimentos com base em comandos mentais e frequência. Lembra, o Holocene é um treinamento gratuito, apenas nesta data. Então, eu preciso vibrar em alinhamento. Então, pega ali o pensamento, depois eu vou contextualizar tudo. Eu preciso vibrar igual, porque só sente diferente quem tem um corpo limpo e uma mente liberada do passado. Do contrário, você quer vibrar abundância, mas você não consegue.
Quando você me diz o seguinte, mas como que eu posso vibrar abundância passando fome? Talvez essa pergunta fosse extremamente difícil para mim responder se eu fosse só a especialista, a doutora em psicanálise, a neurocientista, a terapeuta, a treinadora mental, mas não é só isso que eu sou. Eu sou principalmente a pessoa que saiu da miséria de quem passou fome com os filhos e alcançou a prosperidade fazendo exatamente o caminho que eu ensino. Exatamente. Eu não tenho como ensinar algo que eu não tenha feito, que eu não tenha experienciado. Então, se hoje eu tenho prosperidade em algum momento da minha vida, se isso é um passo a passo, é um método igual para todo ser humano vivo, eu precisei vibrar abundância mesmo na mais profunda miséria e fome? Sim, não existe outro caminho. E não era só miséria, não era só fome que eu passava. Eu tinha depressão suicida, depressão pós-parto, ansiedade, tristeza, vingança, ódio, raiva. Era lá que eu estava, é óbvio. A conta não fecha do contrário. A partir do momento, ó, para você gritar bingo, a partir do momento que eu digo que eu passei fome com os meus filhos, um terapeuta treinado e formado por mim, um psicanalista formado por mim, um terapeuta formado por mim. Se o paciente chega e fala o seguinte: eu passei fome com os meus filhos. Eu só preciso dessa frase. O terapeuta te entrega um diagnóstico inteiro sobre quem você é. Um terapeuta formado por mim tem essa capacidade. Exemplo: se você me diz, eu passei fome, eu tenho dívidas, amor da minha vida, você não precisa me contar a historinha para boi dormir que você conta como vítima de merda. Eu já sei exatamente quem você é e as emoções que você vibra. Qual é a chance de você não ser vítima de merda? Desculpa, vítima, nenhuma. Qual é a chance de você não estar vibrando na falta de perdão? Nenhuma. Qual é a chance de você não estar vibrando no medo, na reclamação, no julgamento, na ansiedade? Desculpa, absolutamente nenhuma. E se você quiser brigar comigo, tentando se defender de uma análise, de um diagnóstico psicológico, psicoterapeuta, psicanalista, como você quiser imaginar, tenta. Isso não é sobre o teu achômetro, pela tua falta de conhecimento, a tua ignorância inconsciente. Isso é matemática. 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 Opa, isso é ciência, desculpa. Ah, mas é matemática também. Você entendeu o que eu quis dizer? Existem emoções que te levam direto ao fundo do poço. Isso é frequência. Assim como existem emoções que te levam direto a uma vida abundante. O que eu acabei de falar, não há como você vibrar abundância em um corpo cheio de lixo. O que é esse lixo, mestra? O lixo é a culpa, é a falta de perdão, é a falta de gratidão, é todas as máscaras que você usa para viver no mundo. Então, só sente diferente quem tem o corpo limpo. O corpo limpo é quem já se desprogramou, quem já foi limpando, quem já foi trabalhando de fato com a sua reprogramação mental. E aí, a sua mente precisa estar liberada. Mestra, qual que é a tríade da pobreza? Tríade da pobreza é um cálculo. Quanto é 1 mais 1 mais 1? Alguém sabe? 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Mais 1 é 3. Para qualquer ser humano vivo em qualquer canto desse planeta. Não interessa se ele nasceu hoje, se ele nem nasceu ainda, se ele é analfabeto, burro, ignorante, nunca estudou. 1 mais 1 é 3. Para qualquer ser humano na face da Terra. Ok? Isso é matemática, não há como brigar com a matemática, tá? Não sou eu que estou dizendo.
é matemática. E o que eu vou te dizer agora é matemática. Não adianta brigar comigo. Qual é a tríade da pobreza? 1 mais 1 mais 1. Reclamação. Mestra, pobreza seria a pessoa que tem dívidas? É. Pobreza seria pessoas que estão sempre ali se matando na escassez sem dinheiro? É. Ok? Reclamação. Julgamento. Vitimização. Antes de os espertinhos falarem, ai, eu não concordo porque eu não sou assim, 1 mais 1 mais 1 é quanto? 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 3. Então não discute. Não discute, acabou. Sim, com toda a minha autoridade. Quanto é 1 mais 1 mais 1? 3. É só para simbolizar que a matemática, não importa se você concorda ou não, ela não deixa de ser 3 o resultado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se você vibra na escassez, na vitimização, mas como que eu posso saber se eu sou vítima? Quem você culpa por algo, alguma coisa ou qualquer situação? Quem é o culpado? Quem é o culpado pela situação que você se encontra? O governo? Teu ex? Tua mãe? Teu pai? Teu chefe? A Elaine. Um vilão. Quem é o vilão? Quem é o vilão? Quem é o vilão que fez uma sacanagem com você? Te roubou, te enganou, te traiu, mentiu, denegriu, te machucou? Eu não sei. Identifica quem é o teu vilão. A quem você está culpando? Deus! O meu vilão era Deus. Ou talvez você. Passa o dia inteiro reclamando. Eu não passo, então você é rico. Se você tem problema com dinheiro, cala a boca, coloca o rabo entre as pernas, baixa as orelhas, não discute e processa a informação e acabou. E deu. Imagina eu discutindo. Professor, esse cálculo 1 mais 1 mais 1 deu 5. É mais ou menos isso você tentando fazer. Isso é frequência. Então você reclama sim. E eu te desafio. Eu te desafio a ficar se policiando durante 24 horas. Você reclama consciente da boca para fora e você reclama inconscientemente, acessando memórias, conflitos, traumas e crenças. O campo que gera essa frequência, a tríade da pobreza, ela não é só o meu comportamento, a minha vitimização, a minha reclamação, ela é tudo aquilo que eu carrego internamente, gerando a escassez que eu sintonizo cada vez mais. Tudo aquilo que você reclama, tudo. Reclamar é implorar por algo. Reclamar é clamar para que isso aconteça na tua vida. Reclamar, escrevam e gritam bingo. Reclamar é uma oração ao contrário. Reclamar é escrever a tua listinha de sonhos para o universo. Tem mais. Tem mais. Quando você me diz, eu não reclamo, amor, se você não reclama, cadê o teu treinamento ser de luz da vida? Porque eu quero fazer. Mestra, você reclama? Aham. Kelvin, o que você me viu hoje à tarde brigando comigo? Eu sei que você percebeu. O que eu tava fazendo? Pode falar alto. Eu não vou nem olhar para ele. Quero ver se ele sabe. Ela tava reclamando, ela tava brava com ela mesma. Reclamando. Eu tava gravando, puta, reclamando, porque é inerente ao ser humano reclamar. Mestra, você reclama? Reclamo. Então você não é mais minha mestra. Oh, meu bem, hasta la vista, baby. Tchau. Aperta o X e vai embora. Chispa daqui. O teu mestre não é a pessoa perfeita.
O teu mestre é um ser humano igual a você, com as mesmas dificuldades, com os mesmos comportamentos, com os mesmos desafios. O que ele faz com isso torna ele o mestre. Obrigada, de nada. No momento que eu percebi que eu estava reclamando, eu simplesmente parei e eu dei uma voz de comando alta. Eu falei, chega de reclamar, Elaine! Porque eu estava puta comigo. E não bastava eu dizer, chega, Elaine, para, chega. Eu estava completamente ocupada com 1 milhão de coisas, ficando ansiosa, ficando alterada e reclamando. E quando eu percebi que eu estava reclamando, chega agora, porque eu não te aguento mais. Acabou. E logicamente que eu silenciei, me realinhei, entrei em gratidão, conversei com Deus e voltei a fazer o que eu precisava. Quando que você reclamou, mestra? Agora de tarde. O Kelvin estava aqui. Está aqui comigo como prova. Viu como todo ser humano reclama? Mas tornar isso consciente, reprogramar isso e voltar para a tua frequência de origem é o que você está fazendo aqui. É o que o Holocene vai fazer por você. É o ensinamento da vida. Ninguém é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. Porque se existisse alguém perfeito, e se ele fosse perfeito, ele não precisa estar vivo. Ele não encarna. Ele tem a opção de ser um mestre ascensionado. Só desce aqui na Terra os involuídos, que precisam evoluir, crescer, aprender. Ponto. Então, a Elaine está mestra nesta vida, uma treinadora, mas não é um ser de luz. Até o final da vida, eu vou estar crescendo, aprendendo e melhorando. E é fascinante melhorar todos os dias. Ter orgulho de quem eu sou hoje. É incrível ter orgulho de quem eu sou. E para mim isso é importante. Talvez para você não faça sentido. Mas durante muitos anos da minha vida, eu não tinha orgulho de quem eu era. Eu não tinha. Das minhas atitudes, meus comportamentos, eu não tinha. Eu desprezava quem eu era. Hoje eu tenho muito orgulho. Eu não me condeno por reclamar. Eu acolho aquela Elaine e digo, tá bom, chega, vem cá. Eu te acolho. Mas naquele momento que eu tornei consciente, eu mudo. Mas eu não brigo com ela. E a outra, condenação. É a pior de todas elas. Quem você condena? Quem você crucifica? Sabe o que eu condena? É o hater. Você pode ser o hater do teu marido, o hater da tua mãe, o hater do teu filho, o hater da tua família, o hater da Elaine, o hater que entra aqui, ó. Ô, sua charlatã. O que é charlatã, vivente? É para comer, é para dançar ou é para usar? Como que você pode ver o charlatão em mim? Se tudo que vemos é um espelho de quem somos. Uau! Puta que pariu. E muitos nem vão entender o nível de informação que eu estou dando. O óculos que eu uso, que condena o outro, na verdade é quem eu sou. Eu só enxergo no outro quem eu sou. Do contrário, você não enxergaria. É forte. Agora tem mais. Quanto mais lixo você tem dentro de você, quanto mais podre você está, quanto mais podridão você carrega dentro de você, mais você julga, mais você condena. Quanto mais você limpa, o mundo se torna perfeito, as pessoas se tornam perfeitas. Qual o nível de julgamento você tem hoje da vida alheia? Qual o nível de julgamento, de condenação, de julgamento que você tem com os teus pais, teus filhos, teus colegas? O desconhecido?
o famoso na rede social. Eu sei que você tem um diagnóstico lindo e maravilhoso para cada uma dessas pessoas, inclusive para mim. O que você pensa a meu respeito? Arrogante, estúpida, ignorante? Qual é? Não precisa nem falar, só pensa. Automaticamente você já sabe o que você precisa limpar em você. Porque aquilo que eu vejo lá fora de mim não está lá fora. Para eu poder ter visto, para eu poder enxergar em algum nível, essa vibração precisa estar em mim. Então, o que eu vejo lá fora, quando eu vejo um hater atacando alguém, não é sobre esse alguém. É sobre o hater. Que vergonha alheia. Quando Pedro fala de Paulo, você nunca sabe nada sobre o Paulo. Você só sabe quem é Pedro. Isso é lei. E é por isso que você está na pobreza, na miséria, falta dinheiro. Porque quando você condena e você julga, olhando com os teus óculos de quem você é, o espelhamento neurônio, você também está cocriando aquilo para a tua vida. Assim como aquilo que você reclama, aquilo que você vê no outro, condena no outro, julga no outro, é aquilo que você cria como um futuro fatalístico para a tua própria realidade. Que bingo, né? Que bingo. Que bingo. Visualizar. Criar um filme do futuro. Visualizar é acessar o futuro agora. É simular uma realidade desejada até o cérebro acreditar que ela já é real. Quando você visualiza com verdade, o teu corpo vibra como se já estivesse vivendo aquilo. Um dos meus livros, um dos meus últimos livros lançados é o Visualização Holográfica. É o curso, é o livro mais incrível, completo sobre visualização que existe hoje no mercado americano, europeu e brasileiro. É o nosso livro. E por que eu afirmo isso com categoria? Porque para criar e escrever esse livro, eu li todos os livros de visualização tranquilamente do mundo. Então, visualização é um dos passos para você desenvolver para poder cocriar. Então, a visualização é o ensaio do futuro. E o campo responde. Mas por que a maioria das pessoas não conseguem visualizar? Porque ela está travada no passado. A mente dela está colapsando, não aquilo que quer, mas imagens de dor. E muitas vezes você tem dificuldade de visualizar. Porque o trauma, eu não consigo visualizar. Talvez o trauma, a falta de perdão, os bloqueios que você tem, os lixos que você carrega, bloquearam o acesso criativo da mente. Então, o inconsciente está preso na repetição. E ela não consegue, de fato, você não consegue ver. Porque não acredita que é possível. Nada pode ser materializado, manifestado na tua vida como realidade que não passe pela mente. Aquela história de que tudo é criado duas vezes. Sim, tudo é criado duas vezes. Qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que existe no mundo, esse é o nosso devocional. Esse devocional hoje é físico aqui na minha mão. Durante muito tempo, ele estava aqui dentro. Eu visualizei essa capa. Eu visualizei isso. Eu criei isso. E hoje ele é real. Eu materializei. E nosso devocional é o maior sucesso do mundo. É o único devocional que existe, que interpreta a Bíblia e as cartas de Cristo numa linguagem de cocriação, uma linguagem quântica, uma linguagem científica. E é lindo, onde une a ciência com a Bíblia, com a espiritualidade. Mas aonde que ele estava? Aqui dentro da minha mente. Então, você não consegue materializar algo que não tenha uma imagem clara. Você não consegue ver, porque você não acredita que é possível. Então, você visualiza, mas em seguida vem a sabotagem.
isso não é para mim. E aí tudo desmorona. Visualizar não é só um exercício, é um treino de identidade, é um treino de cocriação, é um treino mental. E o Holocene tem o protocolo exclusivo de reativação neural da visualização, no qual eu vou aplicar em você ao vivo durante as sessões de terapia, aonde eu aplico a técnica Hertz em você. E aí, se você não está inscrito, precisa se inscrever e entrar no grupo de alunos para receber o acesso às aulas, tá? Então, o Holocene tem isso. Durante o Holocene, você vai passar por 5 sessões de terapia comigo. É uma sessão de terapia que chamamos de materialização de sonhos a cada módulo. Tudo isso gratuito. Ok, então vamos seguir. Então, ali no Holocene, nós vamos ter as sessões de terapia, tá? Onde a gente vai trabalhar e eu vou te treinar, inclusive, a visualização, o pensamento, o sentimento que hoje eu estou contextualizando como passos. Ok, mestre, eu entendi o passo. Mas como que eu faço tudo isso? No Holocene. Lá nós vamos ter sessões só de técnicas, tá? Que legal. Vocês entendendo e escrevendo nos comentários. Olha, o nível de consciência dessa turma aqui de Holocene é incrível. Parabéns, hein, gente? Estou morrendo de orgulho de vocês. Eu vejo que vocês pegam aquilo que eu falei, fazem o download de vocês e me entregam, assim, aquilo que vocês entenderam. É lindo. Eu fico lendo aqui coisa mais linda. Quarto passo. Agradecer. Mas como que eu vou juntar? Peraí, pensamento, sentimento, visualização e agradecer. O Holocene vai te ensinar. Você vai treinar comigo num treino mental, uma sessão de terapia. Ok? A linguagem da cocriação é a gratidão. Não é apenas um sentimento, é uma frequência altamente elevada. Cientificamente, ela é a comprovação do que aumenta a frequência. Por quê? Gratidão. Se eu estou sendo grato por algo que eu tenho, está voltando mais motivos para eu agradecer. Ok? Então, quando você agradece antecipadamente, você envia ao campo um comando de certeza. Isso já é meu. E o universo responde com um colapso daquela realidade. Mas por que é tão difícil as pessoas agradecerem antes de receber? Agradecer genuinamente, com sentimento de gratidão transbordando o teu peito. Sabe qual é a história da Holocene? A história da Holocene é o seguinte: todos os dias, durante muitos anos, eu agradecia a Deus pela comida, por quem eu me tornei, por quem eu sou, pela vida que estamos vivendo, pela minha equipe, agradecendo tudo, pelos meus alunos, pelo Holococriação. E chegou um momento da minha vida que, por mais que eu chorasse de gratidão, não é um choro de tristeza. Você já chorou de gratidão? Já chorou de gratidão? Eu choro. Se eu parar agora para pensar o quanto eu sou grata pela vida que eu tenho, pelos meus alunos, pelos meus mentorados, pelos meus terapeutas, eu vou chorar. Pela minha equipe, por hoje ter uma geladeira cheia de comida. Tem noção disso? Na minha casa, a geladeira, ela é cheia de comida. Por quê? Porque um dia passamos fome. Porque um dia eu abri a geladeira e lá não existia nada. Nenhuma garrafa d'água. Então, para mim, abrir a geladeira e ver... é muito importante. Talvez para você não. Para mim não é importante. Para mim é. Eu quero cheia a todo momento. E quando eu começo a agradecer, eu agradeço genuinamente com um sentimento de, meu Deus do céu, como posso encontrar palavras dentro de mim que possam mostrar a Deus, que é muito mais do que gratidão. Eu não consigo te dizer o quanto eu estou agradecendo, porque mais que eu diga Deus, obrigado, você não está entendendo. Deus, você não está entendendo o tamanho da minha gratidão. Mas se eu quiser demonstrar para Ele mais gratidão, como que eu faço?
E eu fiquei pensando, como que eu posso demonstrar mais gratidão? Mais gratidão. Eu não sei como dizer, Deus é muito, 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 muito. Deus, eu estou infinitamente 1 milhão de vezes muito grata. Não adiantava. E aí eu entendi que quando a gratidão transborda as palavras, quando aquilo que você tem para agradecer é tão grande, é maior, se torna maior do que você, aquilo que você é grato, a tua saúde, é a saúde, é a vida do meu filho, é a minha saúde, é a minha vida, é poder pagar as contas no final do mês sem se preocupar com dinheiro. Quando o dinheiro foi aquilo que eu mais me humilhei de uma forma desumana nessa vida, a humilhação que eu tinha por uma pensão, por dinheiro, por um dinheiro que chegasse a ponto de andar na rua procurando se eu encontrasse um dinheiro perdido. Porque eu não sabia se naquele dia a gente ia comer. Eu andava olhando para o chão, porque eu havia rezado, procurando se eu ia encontrar uma nota de 10 reais. Porque até aquelas alturas, eu ainda não sabia se meus filhos iam comer naquele dia. E talvez se eu encontrasse um dinheiro perdido, eu iria comprar pelo menos pão e ovo, se desse. E aí um dia, eu pensei o seguinte, eu vou fazer algo para que Deus tenha muito mais orgulho de mim e sinta o quanto eu sou grata por tudo que eu conquistei, por tudo que eu me tornei. E aí, eu criei o Holocine. Eu decidi que o Holocine, eu criaria um treinamento com toda a minha expertise e conhecimento gratuito, para que aquela pessoa que não tem dinheiro de me contratar, para que aquela pessoa que precisa de ajuda, mas não tem dinheiro agora, para que aquela pessoa que precisa de ajuda e talvez ela não me conhecesse, ou acha que eu não sou boa para ajudá-la, ok, é de graça. E aí o Holocine surgiu. É por isso que o Holocine é gratuito, somente nessa data, porque é o meu trabalho. Mestra, você faz o quê? Eu vendo treinamentos. Eu vendo livros. Eu vendo reprogramação mental. Este é o meu trabalho. O que você faz? Ah, eu sou nutri, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou treinadora. E eu vivo disso. Então eu te entrego o meu trabalho de graça, mas só nessa data. Entenderam? É como se eu fosse fazer um dia de ação social. Hoje, aqui no meu salão de beleza, o corte é para doação para tal lugar, ou é gratuito. Hoje eu vou servir de forma gratuita, em forma de gratidão a Deus por tudo que eu conquistei, por onde eu cheguei, é meu dia de ação social. Então o Holocine surgiu, porque eu via que muitas pessoas queriam ser treinadas por mim, os resultados que os meus alunos tinham, mas algumas pessoas não tinham condições de me contratar. E eu queria chegar nessas pessoas, eu queria ajudar, eu queria servir. Então, ele é totalmente gratuito, tá? Ok? Então, tá explicadinho ali, bonitinho. Lembrando, link está na tela para você se inscrever. Meu treinamento tem certificado, apostila, material de apoio, sessões de terapia comigo, tudo o que quem compra em qualquer outra data pagaria. De R$ 2.000 por totalmente gratuito nesta data, tá? Ele é todo igual a quem compra o treinamento nos outros meses do ano, nos outros dias do ano. Só que nesse dia eu disponibilizo ele de uma forma gratuita, para que milhões de pessoas, milhares de pessoas possam ser treinadas por mim, possam me conhecer de uma forma gratuita, tá? Então vamos lá. Agradecer, então, finalizando, tá? O universo responde com colapso de realidade. Mas por que é tão difícil agradecer antes de receber? Porque a mente treinada na dor. A mente foi treinada na dor. A mente foi treinada na dor, ela quer provas. Ela quer controle. A pessoa diz, vou agradecer quando acontecer. E aí você inverte a ordem da cocriação. Gratidão é causa, não é efeito. E o que sabota a gratidão é o apego, a pressa, a ansiedade, o julgamento, a crítica, a vitimização, a falta de confiança. E falta de confiança é o quê? É falta de fé. Então, no fundo, ela não acredita que é amada.
Eu poderia até falar o seguinte, no fundo ela não acredita que é amada por Deus. Não acredita que o universo conspira por ela. Por isso vive em ansiedade. Por isso que você vive em ansiedade. E a ansiedade repele. O julgamento repele, a reclamação repele, a vitimização repele. E no Holocene nós trabalhamos técnicas de gratidão vibracional com códigos do corpo, onde você aprende a agradecer com o coração, com as suas células, com o teu campo. E ali começa a mágica. Porque quem agradece o invisível se torna magnético para o milagre. É lindo. Nas nossas sessões de terapia, você vai vivenciar tudo isso junto comigo, nos treinos mentais, ok? Vamos para o último, o 5, perdoar. E os demais no segundo módulo, segundo episódio de Holocene, ok? Até vou dizer quais são os demais, que você vai aprender profundamente lá, e mais outros, né? Os degraus também, os pilares da cocriação, como os passos. E o 5, o que é o 5? É liberar o campo da dor para subir para frequências altas. Não existe como elevar a frequência sem perdoar. Você sobe, bate no campo e volta. Você sobe um pouquinho, bate no campo e volta. Eu teria conseguido os resultados que eu tive se eu não tivesse perdoado os meus atores? Nunca. Nunca. Eu não tinha escolha. Eu queria perdoá-los? Jamais. Eu demorei muito tempo para perdoá-los. Muito. Muito. Eu teria feito tudo isso mais rápido. A prosperidade, a cura dele, a minha cura, né? O sucesso, os meus resultados, teria sido mais rápido ainda. Mas eu não conseguia perdoá-los, porque eu ainda era vítima. Quem não perdoa? Somente as vítimas. Óbvio. Ah, eu não consigo perdoar. É difícil perdoar. Amor, já tem um diagnóstico aqui. Você é vítima. Não, eu não sou. Amor, quanto é um mais um? 2. Mais um? 3. Ponto. É matemática, né? Feito. Então não discute. É isso e acabou. Você só vai cocriar a vida dos teus sonhos quando você aprender a soltar as dores do passado. E isso só acontece quando você aprende a perdoar. Perdoar não é se você quer ou não. Aliás, é. Perdoar é sobre liberdade. Eu não queria perdoar. Queria com que eles fossem para o inferno. Agora é vítima. Mas perdoar é ser livre. Livre de algo que está dentro de você, tornando um tumor, um câncer. Eu precisava compreender o que eu precisei viver ali, evoluir ali, perdoar, quais eram as curas que eu precisava fazer, a evolução daquilo, o meu crescimento naquilo, porque eu entendi uma coisa importante. Quer dizer que... Peraí, universo, onde é que são as câmeras? Pegadinha? É alguma pegadinha? Quem falou que tem que perdoar? Então quer dizer o seguinte, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que esses infelizes já acabaram com a minha vida. É? É isso? Aham. E você tá me dizendo que eu tenho que perdoar eles? Aham. Se eu quiser ficar rica? Aham. Tá brincando comigo? Aham. Não há nenhuma possibilidade de você prosperar, de você viver riqueza em abundância sem perdoar. Então eu vou me corrigir, mas eu tenho como prosperar? Aham. E automaticamente você volta para o lugar que você estava rapidinho. Você pode adquirir uma frequência, uma energia, no qual isso te faz subir, mas nunca vai permanecer lá. Nunca. Jamais. Isso é matemática também, anota. 1 mais 1 é 2. Não questiona. Não briga. Não contesta. Não existe outro resultado. É 2 e acabou.
para quem não nasceu, para quem nasceu hoje, para quem tem 100 anos, para o analfabeto, para o cachorro, para o periquito e para o papagaio. 1 mais 1 é 2. Tá bom? Então não discute. Vai procurar terapia. Perdoar é um processo, a Cibele falou. Exatamente. Tá bom, decidi. Quando eu entendi que eu tinha que perdoar para ficar rica, que eu tinha que perdoar para salvar meu filho, eu pensei o seguinte, show, beleza, deixa comigo. É hoje à noite que eu vou perdoar esses filhos, esses seres humanos. E chegou de noite. E lá vai a Elaine pra técnica. O que eu sentia? Ódio. Raiva. Só de pensar que eu tinha que perdoar, eu já ficava alterada. Com raiva. Porque eu não queria. E é por isso que demorou muito. Muitos níveis de consciência, muito aprendizado, muita compreensão. Quanto mais lixo eu limpava, quanto mais eu me curava, mais eu queria perdoá-los. Hoje eu não preciso mais perdoar ninguém. Porque não há, com uma pessoa desperta, ela guardar dentro dela, independente do que tenha acontecido, algo que precise de muito exercício de perdão. A consciência dela já leva ela a perdoar aquele infeliz que não sabe de nada, inocente. O que Jesus falou na cruz? Deus, perdoai. Porque eles não sabem o que fazem. Uau! Então, sim, foi muito difícil. Foram insistentemente muitas vezes que eu voltei para aquela técnica e mais técnicas e mais técnicas. Para poder limpar. E assim você vai limpando as emoções, assim você vai limpando aquilo que te faz mal. Medo te faz mal? Ah, no meu caso não, mestra, porque eu tenho medo de cachorro e tá tudo bem, tá bom, então não precisa limpar. Mas quando a emoção que você sente é um medo de prosperar, é um medo de ganhar dinheiro e você sente que esse medo está te bloqueando, então você vai lá e limpa. Todas as emoções são boas. Todas te protegem. Ter medo de cachorro pode te proteger de um cachorro brabo comer tua mão? Claro, porque você tem medo. Então, isso vai também te trazer de, eu vou me aproximar aqui do tigre porque eu não tenho medo. É esse medo que salva a tua vida. Mas estamos falando do medo que te impede de alcançar a vida dos teus sonhos. Então, essa eu vou lá e limpo. Né? Então, por que é tão difícil perdoar? Porque existe uma parte ferida dentro de você. A Elaine que não conseguia perdoar não era eu que estou aqui, que sou paz e amor, uhul. Era Elaine ferida, magoada. Aquela Elaine, ela não conseguia, ela não queria com que o outro, ela queria com que o outro se ferrasse, porque ela é vítima, não é porque ela é do mal. Não era porque eu era do mal. Tanto que eu era ateia. Eu era tão do bem. Você me ouvindo falar, queria com que eles morressem. Queria. E quem disse que eu achava que estava errada? Eu achava que eu estava certíssima. Eu era vítima. Se você nunca foi vítima, você não vai me entender. Se alguém já te sacaneou e você foi vítima de verdade, não uma falsa vítima, vítima de verdade. A vítima de verdade, meu Deus, ela quer com que o outro se ferre. Eu nunca desejei o mal pro próximo. Que bom, Madre Teresa de Calcutá. Que maravilhoso, eu já desejei sim. Você é muito mais evoluída do que eu, deve ter muitas vidas a mais. Eu nem cheguei nessa perfeição que é você, maravilhoso. Mas dá pra ver que tem jeito pra todo mundo, porque se eu, do meu jeito, querendo com que o outro se ferrasse, fosse pro inferno ou morresse, eu consegui limpar isso tudo e ser hoje quem eu sou? Porque essa é a verdade da vida. Quando você faz algo de errado, você não vai lá pedir perdão? E Deus te perdoa? Desde que você não volte a fazer aquilo? Essa não é a remissão dos pecados? Então, por que eu seria punida o resto da vida por ter desejado que um dia alguém que me sacaneou se ferrasse? Puta que pariu. Se você não sabe o que é isso, nunca desejou isso, que bom, palmas pra você. Que ser de luz que você é. Eu era vítima. E ousasse você a dizer que eu estava errada ao pensar isso. Eu ia te dizer, cala tua boca. Você tem que falar da pessoa que me ferrou. Não eu que sou a coitadinha que fui ferrada. Não é isso, gente? Essa é a vítima de verdade. E eu, como vítima de verdade, Miss Vítima, andava com a faixa e com a coroa. Oi, eu sou a vítima de merda. Alguém ferrou com a minha vida. E é por isso que eu estou aqui passando fome.
E todos que estão nesse lugar vão ter o mesmo cenário. Porque vítimas não cocriam sonhos. A vítima já é falta. A vítima já é escassez. A vítima já é pobreza, já é miserável. Então, o que é o contrário da vítima? O contrário da vítima é assumir a responsabilidade sobre a tua vida. E quando eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida, o que está na minha vida, eu assumo o meu papel de protagonista. Então, eu, como vítima, culpava Deus. Por que eu culpava Deus? E durante quase 2 anos da minha vida eu fui ateia. E eu não acreditava em Deus. Eu não falava com Ele. Eu brigava com Ele. Eu gritava com Ele a ponto de ficar sem voz. Gritava. Eu gritava, por que você fez isso comigo? Quem? Deus? Deus era um dos vilões. Por que eu brigava com Ele? Por que eu fui ateia? Porque não era justo. Como que eu sou uma coitadinha? Eu sou um amor, eu sou honesta. Eu sou querida. Não faço mal para ninguém. Como que alguém fez isso comigo? Como que eu vou aceitar passar por essa situação que eu estou vivendo? Se eu sou tão querida, tão perfeita. Alguém reconhece esse discurso da vítima? Fizeram isso comigo. Deus, por que você está fazendo isso comigo? Sendo eu tão do bem? Uma pessoa do bem? Uma pessoa tão... Sabe aquelas pessoas, Madre Teresa, com todo respeito? Eu, Nossa Senhora. Que nunca levei um namorado em casa na vida, porque minha mãe não deixava, era coisa de puta. Ah, eu fui criada desse jeito. Nunca um namorado foi na minha casa, a não ser meu marido, porque isso era coisa de puta. Então eu fui criada de uma forma completamente certinha. A correta, a certinha, a pessoa do bem, Nossa Senhora, educação lá, totalmente. E aí o que acontece? Como que eu tô passando por toda essa dor? Como que eu tô passando por toda essa miséria, por toda essa dificuldade, por toda essa situação a ponto de passar fome? Não, eu não aceito, Deus. Você é culpado também. Por que você fez isso comigo se eu sou tão... Por que tá se vingando do quê? Eu estou pagando pelo quê? Se eu sou tão boa. A boazinha. Ponto, tá aqui. Quem se identifica? Quem fez bingo? Faço tudo de bom. Eu sou. Então, se eu sou tão boa, por que eu tô passando por essa dor? O que eu tinha de boa, de bondade? Nada. Na minha cabeça eu era. Mas eu era quem? A julgadora. A reclamona. A crítica. A vingativa. O que eu tinha dentro de mim, que eu achava que eu era tão boa, queridinha, Deus, eu sou tão boa. Como você fez isso comigo? É como se ele me respondesse, amorzinho, querida, eu te dei frequência, eu te dei consciência, usa os teus neurônios. Usa os teus neurônios. Pelo amor de Deus, sai dessa vítima de merda que possuiu a tua vida. Enquanto eu era ateia, julgando e brigando com Deus, porque eu era a boazinha, quem eu era? Ódio, raiva, vingança, miserável, reclamona, julgadora, vítima de merda. Ponto. Qual a frequência que eu vibrava? Miséria, escassez, fome, mais caos, mais dificuldade. Até eu estudar tudo isso, aplicar em mim, mudar minha frequência. E esse estudo estava espalhado em muitas partes do mundo. Então eu demorei muitos anos para entregar o que eu te entrego dentro do meu curso Holococriação, num método de passo a passo em poucos dias. Volta para a gratidão, porque existe uma parte tua ferida, que acredita que soltar é ser injusto. Perdoar é ser injusto, então eu não queria perdoar. Eu não vou perdoar. É injusto! Comigo, inclusive. Falta de consciência, falta de conhecimento, falta de compreensão o que é a vida. Eu precisava mudar minha frequência, uma corrida contra o tempo, e tudo isso tinha que ser aplicado. Pensar, visualizar, sentir, agradecer, perdoar. Então, eu entendia que era injusto. E essa é a verdade, essa é a ciência que está por trás disso. Que se você soltar, você vai estar dizendo, não doeu tanto assim.
O ego ferido quer ter razão. A mente programada na injustiça, ela quer um culpado. Duvido se você não está programado para injustiça. Quem busca o culpado? Quem busca o culpado o tempo todo? Um desperto não busca culpado. Ele se sente autorresponsável por aquilo que está na vida dele. A vítima busca culpado, porque ela vibra na injustiça. Eu vibrava na injustiça a ponto de culpar Deus. Então, qual é a minha vibração programada? Quem entendeu, grita bingo. Injustiça. Se eu vibro injustiça, eu preciso um culpado, e esse culpado tem que pagar. Entenderam? O que é inconsciente que eu não enxergo está por trás? Se eu vibro na injustiça e sou vítima, tem um culpado. E se existe um culpado, ele tem que pagar caro. Inconscientemente, eu penso, vibro e ajo nesta frequência sem saber. Ele tem que, inconscientemente, eu desejo e busco por punição. E uma mãe que pune o marido que separou com os filhos, e aí você interpreta. Como você está punindo a tua família? O teu ex-marido, tua irmã, sei lá, tua mãe, porque ela é culpada, né? Você é vítima, tem um culpado. Logicamente que você vibra na injustiça e logo alguém tem que ser punido. De que forma com que você age para que o outro seja punido? Eu sei. Aquilo que eu fazia. Que vergonha de mim. Mas eu não tinha consciência. E você também não tem. Então esse é o momento de despertar e de curar. Porque essa punição, ela é para você e para o outro. E aí você se mutila. E aí você se rasga, você se machuca. E aí você engorda ou você se mutila. Você precisa destruir tudo que entra na tua vida. Porque você tem que se punir. Você não é merecedora disso, você é culpada. Você faz parte, você tem culpa aqui. Então, enquanto isso, o teu campo vibracional, ele está contaminado. Você tenta cocriar, mas não entende por que não anda. Você não entende. A verdade é, não tem milagre com o coração cheio de mágoa. Porque aqui quais são os bloqueios que no Holocene nós vamos desbloquear? Na primeira sessão de terapia comigo, com técnica Hertz, no Holocene. Rancor silencioso da infância ou da mãe. Não é identificado conscientemente. Culpa dos outros, culpando os outros pela situação que você se encontra. Inconscientemente, qual é a frequência que você vibra? Vitimismo inconsciente. Culpabilização dos outros pela situação que eu estou. Por que eu sei disso? Bingo. Dentro de mim existe um ensaio mental, um roteiro interno de injustiça. Não é justo o que fizeram comigo. O chefe que me demitiu, o ex que me traiu, com quem? Ou o discurso que você está usando, não é justo o que fizeram comigo. Uma dor reprimida que vira doença, insônia, ansiedade, angústia. Quem vai fazendo bingo, grita bingo. Bingo. Raiva oculta. Uma raiva travestida de força. Que de força não tem nada. É uma máscara, uma armadura emocional. Auto-julgamento constante. Julgamento alheio constante. Porque carrega culpa. Falta de perdão ao próprio passado por erros que você aqui cometeu. Não é nem mais o outro. Se culpando por isso. Tudo vai ficar bloqueado e trancado. De que forma com que você demonstra, age no teu dia a dia para demonstrar esses bloqueios? Revivendo mentalmente situações do passado, remoendo frases, situações, imagens que aconteceram, talvez juntando uma mensagem que você pegou no WhatsApp com um print com uma situação. Talvez juntando o que um falou, o que o outro disse com a outra coisa. E com isso você vai revivendo
o passado. Ao reviver essas memórias do passado, lá dentro do teu inconsciente não existe uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Quando eu vou ao passado e visito essas memórias, eu estou criando o futuro. O que eu quero viver no futuro. Ok? De que forma com que eu demonstro esses bloqueios no meu dia a dia? Quando eu uso frases, eu nunca vou esquecer isso. Um dia ele vai pagar. Ele vai pagar. A conta chega. E quando eu falo a conta chega, ele vai pagar. Qual a frequência que carrega as minhas palavras? Bingo. Bingo. Quais comportamentos que eu posso ter que pode estar demonstrando que eu carrego esse bloqueio? Se fecha para novas relações, novas relações, tanto com homem como mulher, com medo de ser ferido de novo, tem dificuldade de confiar, vive se justificando como se tivesse que se defender o tempo todo. Conhece pessoas que se defendem o tempo todo? Já começa a se defender o tempo todo? Olha o que a Vivian falou, cartela cheia aqui. Bingo, né? É tanto bingo, 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 bingo. Adoece com facilidade. Por que as pessoas adoecem com facilidade? Psicossomática. Perdão não feito. Psicossomática alta. Picos de agressividade, de tristeza sem explicação. Eu também posso ter crenças, como, por exemplo, perdoar é deixar barato. Se eu soltar e perdoar ele, ele vence. Eu não posso fazer isso. Se tenho que proteger a minha dor, eu tenho que proteger o que eu estou sentindo. Eu tenho que continuar sentindo isso para não acontecer de novo. Eu sou culpada por tudo que aconteceu. Eu não mereço ser perdoada. Ele não merece ser perdoado. Se eu errar de novo, eu não terei uma nova chance. Automaticamente você vai usar um óculos para ver o mundo. Olha que interessante. Eu vou mostrar que óculos você está usando no mundo, porque era o óculos que eu usava. O mundo é perigoso. As pessoas sempre vão te machucar. As pessoas vão te sacanear. Não dá para confiar em ninguém. O amor sempre decepciona. Essa não é a realidade, tá? Quem entendeu, grita bingo. Isso não é real. Quem disse que o mundo é perigoso? Teu óculos. Quem disse que as pessoas sempre vão te machucar? Não. As pessoas não me machucam, as pessoas me amam, me ajudam. Sou a pessoa mais sortuda, eu amo a vida, quem eu sou. Você não tem noção de quanto eu sou co-criadora, quanto tenho sorte de pessoas que estão ao meu redor, todos, equipe, funcionários, na minha casa. É fascinante as pessoas que vivem ao meu redor, que fazem de tudo por mim. É incrível. O quanto eu honro, agradeço, o quanto eu amo tudo isso. Então, esse não é meu mundo, não. Meu óculos não vê isso. Meu óculos não vê isso. Não dá para confiar em ninguém. Amor, esse é o teu óculos. É teu. O mundo lá fora não é assim, não. O meu óculos hoje confia nas pessoas. O meu óculos antigamente não dá para confiar em ninguém. E se hoje eu uso o óculos da confiança, é porque a minha frequência vibra nisso e acessa pessoas que validam o quanto o mundo é confiável, as pessoas são confiáveis o tempo todo. Ah, mas no meu mundo ninguém é confiável. Dane-se você. Porque aquilo que você vive é o que tua frequência está cocriando, baby. Se você vibra na insegurança, na desconfiança, na falsidade, na traição, esse é o teu mundo, não é o meu. Então não vem dizer que isso é o mundo lá fora, porque é o teu mundo específico. E a vida vai te validar que ele é verdade o tempo todo. Porque você está vibrando. Assim como a vida valida para você o tempo todo que o mundo é perigoso, que não dá para confiar em ninguém, esse é o teu mundo
E você vai ter mais provas disso todos os dias. Assim como o meu mundo. As pessoas são confiáveis. O mundo é incrível. A vida é extraordinária. O mundo precisa validar o tempo todo, a todo minuto, que as pessoas são confiáveis. E por que no meu mundo as pessoas são confiáveis? Porque eu sintonizo isso. Assim como você sintoniza com que as pessoas não sejam especificamente com você. O amor sempre decepciona. Quem disse isso? O teu mundo. Ah, entendi, porque o meu mundo não. A vida é uma batalha. Oi? A vida é uma batalha. Tá louco, maluco? Maluca? Pirada? Louca? Fora da casinha? Tá louca? A tua vida? Ah, eu entendi, porque a minha não é, não. A minha é extraordinária. Magnífica. Tanto que eu estou aqui. Essa live tinha que terminar 1h30 atrás. 1h30 aqui gratuitamente, feliz da vida. Aonde que tem batalha nisso, minha vida? A tua vida, entendi. Deus me puniu e me esqueceu. Oi? Eu não. Eu e Deus? Somos assim, ó. Ele não me esqueceu, não. Ele me ama. Tá me aplaudindo agora. Elaine, você é incrível. Que orgulho de você, minha filha. É isso, minha filha. Que orgulho de você. É assim, ó, os dois, ó. Uau, esse é meu mundo. E o teu como é? Eu sei, porque eu já estive nesse mundo. Eu já vivi lá. E é por isso que eu sei falar sobre isso. Depois eu estudei e eu entendi perfeitamente a ciência por trás daquilo que eu havia vivido. A espiritualidade, a fé, as religiões, a ciência. Uma mulher que teve relacionamentos abusivos na juventude, hoje ela diz que superou, mas ela repete, me viro sozinha. Mas ela não consegue confiar em ninguém. Quando surge uma oportunidade amorosa, ou até mesmo profissional, ela sabota. Não responde mensagens, some, acredita que está sendo cautelosa. Tá entendendo? É com você mesmo que eu tô falando. Eu sei. Eu sei. Mas a verdade é que ainda carrega a mágoa daquele vagabundo. Não perdoa. E o teu campo vibra desconfiança, dor, autoproteção, rígida, se tornou um homem, deixou de vibrar no teu feminino, foi lá para a polaridade masculina, porque tem que ser forte, rígida, controladora. Acabou com a tua vida. Modo de falar. Sabe quem você atrai? Cocria? O banana. Lógico, o banana vai vibrar mais no feminino para que a tua força masculina possa controlar ele. Puta que pariu. Obrigada de nada. Mas você quer um homem, né? Faca na bota. Palito de dente na boca. Tchê. Entendeu? Não sintoniza. Porque esse homem com masculino alto, faca na bota, ele só vai sintonizar com uma mulher feminina. Afinal de contas, o masculino dele é muito alto. O masculino não sintoniza o masculino. Dois homens se enfrentando, as polaridades não fecham. E é por isso que você nunca vai conseguir se relacionar com esse homem faca na bota. Homem de verdade. Que você tanto quer. É o banana que vem, ou talvez o gay. Como amigo. Quem são teus amigos? Da mulher masculina? Tudo gay. Lógico, é perfeito. Você é um masculino e ele tem a energia feminina. Fechou perfeitamente. Melhores amigos. Uhul! Quem são teus melhores amigos? Durante muito tempo, meus melhores amigos eram os gays. Eu não entendia por quê. Me adoravam. Me amavam. Queriam casar comigo. De tanto que me amavam como amiga. E hoje eu entendi por quê. Lógico, eu alimentava a energia que eles precisavam. Era completamente o faca na bota, era eu. Eu era o homem faca na bota. Logicamente que fechava a frequência perfeitinha, sintonizadinha, melhores amigos, uhul, seremos felizes para sempre. Leva isso agora para o relacionamento e entende onde você está errando. Aqui existe reprogramação, aqui existe cura, aqui existe o perdão. O perdão ativa a córtex pré-frontal, desativa a amígdala, a parte do cérebro responsável pela resposta de luta ou fuga.
Quando você perdoa, o corpo entra em coerência cardíaca. O cérebro entra em estado criativo. Perdão muda a fisiologia. Baixa o cortisol, sobe a dopamina, libera a ocitocina. E vibracionalmente, você sai da frequência da dor, abaixo de 200 Hz, e acessa as zonas de colapso de campo, onde os milagres acontecem. Então, no Holocine, você aprende técnicas vibracionais, neuroemocionais, de limpeza de mágoas, profundas de perdão. Você vai fazer perdão comigo. E numa das sessões de terapia, comigo durante o Holocine, a gente vai trabalhar o perdão, liberar os traumas, cortar tudo isso. Você não apenas entende, você sente o perdão. E o campo muda. Então, uma das sessões de terapia, que são sessões de materialização de sonhos, que é ao vivo comigo durante o Holocine, nós vamos trabalhar o perdão. Então, o Holocine, ele é um treinamento básico, mas completo, para a sua categoria iniciante, para todas as pessoas que querem aprender a cocriar, querem aprender a mudar a frequência vibracional, aprender a criar um novo futuro, materializar seus sonhos. Qual é o treinamento? O treinamento Holocine. Ele é básico, mas completo para quem é iniciante. E depois a gente tem o treinamento avançado. O avançado é pago, lógico, o Holocine é gratuito. Todos os cursos e livros são pagos, obviamente, mas tem muita coisa gratuita. Depois, próximo nível, se você quiser fazer holococriação turma 18, é o método que reprograma a frequência vibracional. Não está com vagas abertas, eu vou abrir vagas no mês que vem, ok? E depois, aonde você quiser parar. Nós temos metacocriação, que é o treinamento avançado. Nós temos treinamento de visualização, que é incrível, neurobótica. Nós temos formação de terapeutas. Nós temos formação de psicanálise, mentoria 1000 Hz. Nossa, meu Deus! Nós temos treinamentos. Você quer reprogramar a tua mente? Não importa qual é o pilar, a solução é conosco. É uma universidade, é uma escola da mente. Uma escola de cocriação com curso para todos os pilares. Quer emagrecer? Tem curso. Quer rejuvenescer? Tem curso. Quer cocriar uma gêmea? Tem curso. Quer perdoar? Tem curso. Quer desprogramar a mente? Tem curso. É tudo. Eu trabalho com todos os pilares. Quer ficar milionário? Tem curso. É lindo. Então, no Holocine, que é gratuito, você começa por ali. Começa pelo Holocine, que você vai fazer um test drive. Sabe o test drive? Eu quero comprar uma Ferrari, mas não sei se o tamanho dela vai dar na minha garagem. Faz um test drive. E se você amar esse carro, você compra e leva ele para casa. Você vai fazer o Holocine e vai entender, cara, é isso que eu quero estudar. É isso que eu quero aprender. É essa treinadora que eu quero para me ensinar o que é a vida. E aí você pode continuar fazendo outros cursos comigo. Ou, não importa, você pode fazer o Holocine e entender que esse curso salvou a tua vida para sempre. Ótimo. Eu vou ficar feliz de qualquer forma. De você continuar comprando os meus livros, fazendo os meus cursos, fazendo minhas formações, ou você, como meu aluno do Holocine. É meu aluno. E eu já vou estar muito feliz com isso. Então, você não precisa mais viver o peso dessa dor antiga. Você merece voar. Você precisa voar. E o Holocine vai te guiar nisso. Ok? Gente, essa é a nossa live de hoje, com os passos principais, não são todos, são os passos iniciantes para um aquecimento de Holocine. Os demais passos, o Holocine vai te entregar logo no segundo episódio, tá? Que também é o segundo módulo. Lembrando para a gente finalizar, você precisa se inscrever digitando Liberdade para quem está no Insta e você que está aqui no YouTube, clicando no link que a equipe está passando aqui nos comentários. Precisa estar no grupo de alunos. Não existe outra forma de você receber o acesso e os presentes, os materiais, certificado, apostila, sem estar no grupo de alunos. É um grupo de alunos onde toda a programação do curso acontece lá. E durante o Holocine, você tem que ficar conferindo as atualizações que eu vou te enviando no grupo de alunos. Por isso que você fica ali durante o tempo que nós estamos ao vivo, durante as aulas, né? Uma semana, 15 dias depois do Holocine, que é o momento pós-Holocine, que eu ainda te mando materiais, e depois você pode sair do grupo.
Ele é silenciado, ninguém vai ficar falando lá, tá? Só para você ficar, cara, mas eu não gosto de ficar no grupo. Ficam lá, um monte de gente falando. É só durante o período que você colocou a tua vida, os teus sonhos em primeiro lugar na tua agenda. E depois você sai do grupo. Eu também faço isso. Só que você só pode sair do grupo 15 dias depois do encerramento de Alocine, porque ainda vou te encaminhar materiais. Ou você pode permanecer ali, porque eu sempre vou atualizando o grupo ad infinitum, tá bom? Gratidão com muito amor. Amo muito vocês.